Nós estaremos falando nesse momento sobre um lar segundo o coração de Deus. Nós estaremos ministrando sobre a família e quão é importante a família. Nós já conversamos, já ministramos alguns dias atrás sobre a importância da família, sobre o papel de cada membro da família, e hoje nós vamos estar falando sobre um lar que é segundo o coração de Deus. Hoje é interessante, eu estava ouvindo uma ministração sobre família e o preletor, ele fazia a seguinte pergunta. Ele perguntava: o seu lar, ele se parece mais com o céu ou se parece mais com o inferno? E esse questionamento chamou a minha atenção, porque ele iniciou a preleção justamente com essa pergunta. E eu comecei a refletir, porque hoje, nos dias atuais, verdadeiramente existem lares que parecem realmente um inferno, viver dentro do lar. As pessoas gritam, as pessoas discutem entre si, as pessoas não chegam a um acordo, as pessoas não têm uma regra dentro do lar a ser seguida, ou seja, verdadeiramente esta família não traz Deus para o seu lar. Eu costumo dizer que muitos têm casa, mas nem todos têm um lar. Porque o lar é o ambiente da família, é o ambiente espiritual que se forma dentro da casa, dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, deve existir um lar. E qual é o ambiente espiritual do seu lar? Ele se parece mais com o céu ou se parece mais com o inferno? Você pode responder isso, porque o desejo de Deus para o nosso lar é que o nosso lar seja um pedacinho do céu. É o lugar de refúgio, é o lugar de abrigo. É quando você trabalha o dia inteiro, você estuda o dia inteiro, ou você trabalha e estuda e chega na tua casa e você percebe dentro da tua casa um ambiente saudável, um ambiente de Cristo, um ambiente aonde você sinta paz, amor, aconchego, aonde você tenha liberdade. Este é o lar que você deve desejar na sua vida, aonde as pessoas se comunicam com respeito e também onde as pessoas se amem uns aos outros, respeitem, que possam viver em harmonia, que possam viver em amor. Este é verdadeiramente o lar que Deus deseja que eu e você tenhamos, e que não venhamos a ter um lar aonde ocorrem gritarias, aonde ocorrem confusões, aonde os filhos não respeitam os pais, aonde os pais ficam provocando a ira dos filhos. Esse não é o ambiente pelo qual Deus quer que nós vivamos. Então, eu faço a pergunta, assim como me foi feita hoje: como está o teu lar? Você vive num lar segundo o coração de Deus? Você pode ter várias respostas e várias justificativas, mas eu quero que hoje você venha a entender o que você deve fazer para que o seu lar seja um lar segundo o coração de Deus. Que você ouça esta mensagem e que você possa colocar no seu coração de trabalhar com esta mensagem, seguir os passos desta mensagem, para que o teu lar seja um pedacinho do céu, para que o seu lar tenha paz,
comunicação saudável, que o seu lar tenha alegria, que você possa sair do trabalho e não ver a hora de chegar em casa, porque para encontrar um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de alegria, para você se distrair e para você se descansar. Então, nós vamos estar falando hoje sobre como você pode ter um lar, não uma casa, um lar, segundo o coração de Deus. Isto não depende, ou seja, independe das tuas condições financeiras, da sua situação econômica, se você mora num palácio ou se você mora em uma casa mais simples, não importa. O importante é o ambiente que tem o seu lar, o ambiente que opera dentro do seu lar, que você se sinta feliz dentro do seu lar. Hoje é comum muitos maridos, os cônjuges, saírem do trabalho e preferem ir para outro lugar depois, ao invés de voltar para a sua casa. As esposas também preferem estar em outro lugar ao invés de estar em casa. A mesma coisa com os filhos. Mas por quê? Porque a casa, o lar, ele deve ter as características e o ambiente necessário para que você sinta prazer em estar em casa, prazer em estar junto com a sua família. E eu quero começar a trazer para você esses passos. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para que o seu lar seja um lar segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, trabalhe para que haja salvação na sua casa. Veja que interessante. Trabalhe para que a salvação chegue até o teu lar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você teve a disponibilidade, o tempo de sentar junto com o seu filho, com a sua filha, ou com o seu pai, com a sua mãe, e falar da salvação que há em Cristo? Eu não estou dizendo aqui que você deva pregar religião, não, mas que você deva conversar com os teus filhos, com os teus pais, com o teu esposo, com a tua esposa, sobre a salvação, a mensagem da cruz, a mensagem do perdão, a mensagem da vida eterna. Quantas vezes você teve condições de sentar com a tua família e ministrar a mensagem da salvação? Porque muitas pessoas acham mais fácil convidar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, para irem à igreja. Vamos à igreja. E ali, quando chegam na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas muitas vezes eles não entendem a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. E é isto que você tem que fazer em primeiro lugar, para que você tenha um lar segundo o coração de Deus. Você falar do amor de Cristo, você falar da obra de Jesus na sua vida, na obra que Jesus fez pela humanidade, como ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e ministrar esta mensagem sobre eles e para eles, para que eles entendam que há uma vida eterna, para que eles entendam que a vida não se resume somente aqui, neste mundo, nesses poucos anos que vivemos, mas que um dia ele vai ter uma vida eterna, e basta ele escolher em vida agora qual o lugar que ele quer passar a vida eterna ou a eternidade. Por isso, o primeiro conselho que eu venho a trazer para você hoje é: trabalhe na salvação da sua casa. Trabalhe para que haja salvação. Eu vou tomar como exemplo hoje
a história da família de Noé, por exemplo. Veja que lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Veja que o Senhor disse para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Veja que interessante que Noé trabalhou para a salvação de muitas pessoas. Ele ministrava a mensagem que Deus tinha dado a ele, mas naquele tempo ele vivia no meio de uma geração perdida, de uma geração perversa, uma geração ímpia, que trazia desgosto aos olhos de Deus. Mas Noé, ele insistiu em ministrar a palavra, mas principalmente ministrar sobre a sua família. Veja que Noé, ele tinha a sua esposa e também ele tinha 3 filhos. E os 3 filhos eram casados, tinham os seus cônjuges, e eles eram uma família de 8 pessoas. E qualquer um deles poderia escolher ficar fora da arca, não acreditar na mensagem que Noé trazia, não acreditar na mensagem de que Deus queria salvar aquelas pessoas, mas principalmente salvar a família de Noé. Então, ele demorou anos e anos para construir a arca, mas é interessante que em todos esses anos, ele não se esqueceu de trazer salvação para a sua família, ao ponto de quando a arca estava pronta, o Senhor disse a ele: agora, Noé, entra tu e toda a tua casa, entra você e a tua família. A arca, ela é um símbolo de Cristo, que quando você entra na arca, você está salvo. E assim é quando você está em Cristo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Veja que interessante é esta palavra: entra tu e a tua casa para a arca, para dentro da arca. É da vontade de Deus que você e o seu lar, a sua família, sejam salvos. É da vontade de Deus. Assim como Deus escolheu a família de Noé no meio de uma geração perdida, eu quero dizer para você nesse momento: Deus também escolheu você, Deus escolheu também a sua família para entrar na arca espiritual e ser salvo, você e a sua casa. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua família. Ainda que o mundo, a geração esteja perdida, cheia de impiedade, mas é importante você entender que Deus quer trazer salvação à tua casa. Então, faça como Noé, trabalhe com os teus filhos, trabalhe com os teus familiares, para que haja salvação na vida deles. É interessante também nós nos lembramos neste momento da história de Zaqueu. No Novo Testamento, veja que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era um homem rico, ele era um homem que trabalhava como cobrador de impostos, e ele enriquecia ilicitamente do seu trabalho, do seu serviço. E a gente, ao primeiro momento, nós podemos dizer: mas olha, esta pessoa abusa de outras pessoas, esta pessoa, ela é corrupta, ela
leva uma parte para si, ela cobra dos pobres, daqueles que não podem pagar. Mas é importante você entender que Deus não está interessado no seu passado, Deus está interessado no seu futuro. Então não importa quem foi, o que fez, o importante é quem você será nas mãos de Deus. E veja que Jesus estava andando com uma multidão atrás dele, e Zaqueu, por ter uma pequena estatura, ele sobe numa grande árvore e lá de cima ele fica observando a Jesus. E Jesus, quando passa, ele olha para cima e vê Zaqueu e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce rápido desta árvore. Veja que havia uma urgência em Jesus para que ele tivesse um encontro verdadeiro com Zaqueu. Então ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje pousar na sua casa. Me convém trazer salvação à tua casa. Me convém hoje trazer salvação ao teu lar. Veja que palavra tremenda. Da mesma maneira, Jesus hoje está dizendo para você, através do Espírito Santo de Deus, que convém a Ele trazer salvação à sua casa. Então, receba coragem, receba fé, para que você tenha tempo de sentar com os teus filhos, falar do Evangelho, mas do Evangelho verdadeiro, da mensagem da cruz, e depois fazer um convite a ele, se ele não quer entregar a sua vida para Jesus. Esta é uma conversa que os familiares têm que ter dentro do lar. Pergunte a ele: você não quer entregar a sua vida para Jesus? Faça uma oração, mas antes trabalhe pela salvação da sua casa. Trabalhe pela salvação da tua família e dos teus familiares. Em segundo lugar, eu quero falar com você sobre a bênção que você deve ser dentro da tua casa. Veja que um lar segundo o coração de Deus é um lar onde tem pessoas que trabalham para a salvação dos seus familiares. Em segundo lugar, é importante que tenha um lar que trabalhe também para abençoar as pessoas do lar. E você recebeu este chamado. Você que tem a bênção de Deus na sua vida, você também foi chamado para abençoar. Abençoar os seus filhos, abençoar os teus pais, abençoar aqueles que convivem no lar. Veja que nós temos o exemplo de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele saiu com a sua família para a terra onde Deus havia prometido lhe dar como herança. Mas no versículo 3 de Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: sê tu uma bênção. Veja que Abraão recebe a bênção de Deus, mas Deus dá uma ordem para ele, para que ele seja também uma bênção, ou seja, ele abençoe também os seus familiares, ele abençoe outras pessoas. E você tem que começar a compartilhar a bênção que Deus deu a você, justamente com a tua família, abençoando e não amaldiçoando, trazendo palavras de bênção, trazendo palavras proféticas, que a vida do teu lar vai mudar, o ambiente da tua casa vai mudar, trazendo
intercessão, se colocando na fenda da rocha, se colocando na brecha pela sua família, orando, intercedendo, falando das coisas de Deus, muitas vezes adorando e louvando ao Senhor. Você abençoa o teu lar, você abençoa a tua casa. Você não vai ser uma bênção gritando dentro da tua casa. Você não vai ser uma bênção dando mau exemplo dentro do teu lar. Veja que Deus fala para Abraão: "Sê tu uma bênção", e Deus está falando a tua vida hoje: seja você também uma bênção. Seja você uma bênção para a tua família. Veja que a Bíblia diz que muitos esposos, eles não se convertem pela palavra, mas pelo exemplo, pelo andar, pela atitude das suas esposas. E esta palavra, ela pode ser também dirigida ao esposo, ao cônjuge de maneira geral, aos filhos. Veja que muitos familiares, eles não são ganhos pela palavra em si, mas primeiro eles são ganhos pelo exemplo, pela mensagem que você leva através da sua vida. Uma vida de temor a Deus, uma vida de respeito, uma vida de obediência à palavra de Deus, é este exemplo. Porque os teus familiares vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente você é um homem de Deus, verdadeiramente você é uma mulher de Deus, verdadeiramente você é um jovem que teme a Deus, a tua vida foi transformada por Deus, você é diferente das outras pessoas que conheço. E eles vão se chegar até você e vão dizer: eu quero ser como você. Porque eles veem que quando você está em dificuldade, você não sai reclamando, você não sai xingando, você não sai gritando. Ele vê que quando você entra em dificuldade, você vai para o seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você ora ao Senhor, você intercede, e ele vê que no dia seguinte, no mesmo momento, ou na mesma semana, Deus vem com providência, e ele vai olhar este exemplo teu, e ele vai ver que verdadeiramente Deus está com você, e a consequência disso é que ele vai querer ser como você, ele vai querer ter a mesma bênção. É hora de você chamar e dizer: olha, eu vou te abençoar nesse momento. Abençoe os teus filhos quando vão estudar, quando vão para a escola. Abençoe os teus filhos quando saem para o trabalho, quando voltam do trabalho. Abençoe os teus filhos quando eles estão em casa. Abençoe, seja uma bênção. Há muitas pessoas que são uma bênção na igreja, são uma bênção no trabalho, são uma bênção na escola, mas não são bênçãos no seu lar. Por quê? Eu te pergunto, por que isso acontece? Você tem que ser primeiro bênção na tua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o infiel. Veja, que interessante. Seja uma bênção, porque sendo uma bênção, o teu lar vai ser segundo o coração de Deus. O ambiente da tua casa vai mudar. O ambiente espiritual do teu lar vai mudar. Converse, trabalhe pela salvação dos teus familiares. E depois, seja uma bênção na vida da tua família. É triste quando nós ouvimos pessoas dizendo: eu jamais vou na igreja, ou eu jamais vou ser crente. Por quê? Porque a minha irmã é crente e meu irmão é crente, e olha a vida que eles vivem. Olha como eles se comportam. Eu não quero ser crente para fazer o que eles fazem, para ser o que eles são. É muito triste. Você então deve ser uma bênção em todo lugar.
mas principalmente dentro do teu lar. E para concluir, em terceiro lugar, para que você tenha um lar segundo o coração de Deus, que você encaminhe os teus familiares a servirem ao Senhor. Veja que nós temos um versículo muito conhecido lá em Josué capítulo 24, aonde Josué, ele ministra sobre o povo de Israel, para que o povo de Israel escolha servir a quem servir. Se eles querem servir a ídolos, a outros deuses, ou se querem servir o verdadeiro Deus. E no final desta ministração, ele declara: pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja que tremendo. Profetize agora. Declare na tua vida, aonde você estiver, levante a tua mão e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lance esta palavra profética neste momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você precisa direcionar a tua família ao serviço, à obra de Deus. É encaminhar o ministério, o chamado que os teus familiares têm. É ajudar, é tentar facilitar este chamado para que ele cumpra. Porque servir a Deus é uma bênção. Servir a Deus é uma alegria. Quando você está servindo a Deus, você recebe uma alegria incomparável, uma alegria que os outros prazeres da vida não conseguem te dar esta alegria. Eu sempre digo para minha família que o momento mais agradável, o momento mais feliz que eu tenho é o momento em que eu estou ministrando, é o momento em que eu estou falando de Deus, é o momento em que eu estou sendo usado nas mãos de Deus. Esta é uma alegria que ela não se compara com nada, é uma alegria que vem de dentro. E a maior alegria é quando você vê o fruto deste serviço, o fruto deste trabalho. Quando você, através de uma mensagem como esta, você vê famílias sendo restauradas, você começa a ver pessoas sendo restauradas, famílias unindo, famílias que estavam separadas agora estão juntas, servindo a Deus, em nome de Jesus, meu filho, em nome de Jesus. Transmita esta alegria de servir a Deus. Não chegue em casa reclamando do trabalho que você faz para Deus. Não chegue em casa dizendo: é difícil trabalhar, na igreja é difícil servir ao Senhor, eu não consigo, eu não tenho prazer, porque tal irmão é isso, tal pessoa é aquilo. Não. Os teus familiares têm que entender que servir a Deus é bom. Servir a Deus é bom. Por isso, você hoje deve entender que o lar segundo o coração de Deus é um lar que trabalha pela sua salvação em Cristo Jesus. O lar segundo o coração de Deus é um lar que abençoa assim como foi abençoado. E em terceiro lugar, um lar segundo o coração de Deus é um lar que serve ao Senhor. Alegria. Transmita aos teus filhos que é bom. Coloque desde cedo que o trabalhar na obra não é o trabalhar para o homem.
que você não vai esperar recompensa de homens, que você não vai esperar retribuição de pessoas, mas que você vai estar acumulando tesouro no céu. Transmita esta mensagem. É bom servir ao Senhor. Se Deus te deu uma habilidade, um dom de cantar, cante ao Senhor. Se Deus te deu uma habilidade, um chamado para orar e ser intercessor e intercessora, ore a Deus. Se Deus te chamou para ministrar a palavra, ministre a palavra, começando pelo seu lar, começando pela sua família. Veja que quando Jesus, ele promete o Espírito Santo para que desça e tome conta daqueles discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. A nossa primeira igreja é Jerusalém, é a nossa família, é a nossa casa. Fique em Jerusalém, depois vá para a Judéia, depois vá para outros lugares, até os confins da terra. Mas primeiro, cuide da sua família, cuide da vida espiritual da tua família, para que eles tenham paz. E esta é a palavra de Deus para você. Sirva ao Senhor, sirva e demonstre, expresse, compartilhe com a tua família de como é bom servir a Deus, como é bom estar ao serviço de Deus. Amém? Esta é a palavra para você nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e também a sua família. Trabalhe pela salvação dos seus familiares. Seja uma bênção na tua família. E também declare hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Trabalhe na obra de Deus. Sirva ao Senhor com a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.